Quero pedir desculpa pelo atraso. Correria hoje, estava fotografando o casamento desde das 8 horas da manhã. Cheguei na correria preparando algumas coisas, mas também quero louvar e bendizer a Deus por vidas aqui que sempre tiveram presente, uma Neuza ali trabalhando ali, a irmã Jocely, e saudade, irmã Tereza, saudades da irmã Tereza, irmã Suzana e a nossa queridíssima irmã Jaqueline, com um projeto que vai aí durando o tempo e vai florescendo, né? E esse é a melhor coisa. E quero, para todos presentes, todas as mulheres, homens presentes, quero mandar um abraço. Deus abençoe a sua vida. E eu quero trazer uma breve ministração. Já falei sobre essa ministração. Eu quero trazer para você ouvir um finalzinho do irmão Jay falando, e foi muito importante, porque você é uma rainha, você é rei, e Deus nos ama tanto. E o título dessa mensagem é O Poder do Deus dos Céus e da Terra. O poder do Deus dos céus e da terra. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos 139, no livro de Salmos 139, versículo 7, 8, 9 e 10. E que diz assim: Para onde ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E se eu subir aos céus, lá está. E se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está. Em algumas traduções está, se eu fizer do Sheol ou do inferno a minha cama, lá o Senhor está. E se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Só o texto, ele é tão abrangente, não precisaria nem explanação ou pregação sobre o texto, pois está falando de um amor tão grande. E quando olhamos para o texto, vemos a magnitude, a soberania do nosso Deus. Aqui a onisciência, a onipresença, a onipotência do nosso Deus sobre todas as coisas. No começo do capítulo, ele começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. E três tópicos eu quero abordar aqui, para mim e para a sua vida. O primeiro é: não há como fugir do Deus, que ele é o Deus dos céus e da terra. Por mais que eu tente fugir, por mais que eu dê voltas, por mais que eu procure algo para satisfazer a minha alma momentaneamente, não há como fugir. Não há como fugir, porque o próprio texto, ele diz no versículo 8: se eu subo aos céus, lá está. E se eu faço da minha cama, em algumas traduções
inferno, e aqui eu quero já desmistificar ou falar sobre essa questão colocada aqui. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, e talvez na tua tradução esteja no inferno, ali tu estás. Mas essa palavra inferno, que está aí no livro de Salmos, ela não é o inferno como eu e você pensamos. Lago de enxofre, fogo, pois esta palavra não existe no Antigo Testamento. Todas as palavras que tem no Antigo Testamento direcionado ao inferno é Sheol, Sheol ou Hades, que quer dar a conotação a lugar dos mortos ou cova. E muitas pessoas até pecam, né? Quando pega alguma palavra dessa falando sobre inferno, e já há até muitos fazendo sempre houve, né? Pré-julgamento, querendo condenar A ou B, porque leram na palavra transliterada para o português, inferno. A palavra inferno, traduzida para o português do hebraico, é Sheol ou Hades, que não tem nada a ver com lago de fogo e enxofre, aonde vai ser primeiramente falada a partir do Novo Testamento, e aonde a palavra para dar essa conotação de inferno, como conhecemos, aonde será inaugurada, não há essa inauguração do inferno, e aonde será ainda inaugurada é Pia, que dá a conotação de lugar aonde não cessa o fogo, aonde há ali choro e ranger de dentes. Mas o que eu quero trazer para esta palavra aqui, inferno? Como o texto está bem claro, se eu estiver no lugar dos mortos, se eu fizer ali a minha cama, até ali o Senhor está e diz, levanta, porque aí não é o seu lugar. Não há como fugir, Maneusa, de um Deus que ele tem a chave da morte. Não há como fugir, por mais que esteja em um momento da sua vida aonde os seus pensamentos fogem da sua cabeça, aonde as coisas estão saindo fora do controle, e muitas das vezes podemos chegar para o nosso irmão, para a nossa irmã e dizer, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não vou chegar a lugar nenhum, eu não quero mais estar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, e uma boa notícia eu quero trazer para você. Não tem como você fugir de um Deus que tem o domínio sobre céus e terra. E por mais que você esteja lá no calabouço, não sei se você já passou por isso, e por mais que você esteja lá trancafiada no seu quarto, por mais que você esteja vivendo um caos psicológico, ou um caos financeiro, ou um caos na sua vida, aonde parece que sua vida será sucumbida por tantas coisas ali, te amedrontando e te afastando de um certo propósito, eu tenho uma notícia, e essa notícia é muito boa, melhor do que presente, melhor do que chave, melhor do que carro, melhor do que dinheiro, é melhor do que qualquer outra coisa. O Deus dos céus e da terra, ele te acompanha onde você está. E não tem como fugir desse Deus, que ele é soberano. Ele é soberano. Por mais que você diga, eu estou me afastando da casa do Senhor porque eu me entristeci com a Jaque. Eu estou me afastando da casa do Senhor porque eu entristeci com a irmã Neuza. Ei, deixa eu te dizer, a sua tristeza vai ter tempo para terminar. A sua agonia tem tempo para terminar. Porque se for de ir lá no calabouço, se for de ir lá no Sheol, lá na cova, e dizer, agora você levanta, mas agora você vai se levantar por um propósito maior.
Porque eu creio em um Deus que ele tem um domínio sobre céus e terra. E essa é a pergunta que temos que fazer. Você crê num Deus que ele é o Deus dos céus e da terra? Há uma grande falácia nos nossos meios dizendo que o mundo é do maligno, que o maligno já tem dominado. Deixa eu te dizer uma coisa. O mundo jaz o maligno não quer dizer que o mundo é do maligno. O mundo é de quem o criou. E tem um que colocou na palma da sua mão. Ele separou a água, separou o vento, separou o tempo, separou a lua, o sol. E só quem constrói tem o domínio sobre tudo. Ele operar no mundo é uma coisa, ele ser dono já é outra. E não sei se você ainda já entendeu. Quem é esse Deus que tem o poder dos céus e da terra? Talvez hoje você entrou aqui, passou o dia todo e estava procurando uma resposta para a sua vida. E talvez você estava ali pedindo, Senhor, eu preciso de algo que seja sustento para os meus ossos. Eu preciso de algo que sustenta a minha alma. Eu sei que muitos vão falar sobre bênção. Eu sei que muitos vão falar sobre o aniversário. Eu sei que muitos vão falar sobre esse tempo presente que estamos em festas. Mas talvez o seu coração não está em festa, você entrou em luto. E quando falamos de luto, não é luto de alguém morreu, é uma perca sua. E talvez você está tentando encontrar a sua identidade no meio de muitas coisas e você está dizendo, eu não sei mais quem eu sou, eu não sei o que acreditar, eu não sei mais o que ouvir. E deixa eu te dizer, há um Deus no céu que a letra do papel, ela não consegue descrever os detalhes que tem o nosso Deus. Não sei se você reconhece. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a guerra e faz cansar o inimigo. Eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus. O Deus que domina sobre tudo e sobre todos. E eu quero seguir para o segundo ponto, que vai dizer: não há como fugir de Deus, porque Ele é soberano. Falamos sobre um Deus dos céus e da terra. Agora, o segundo ponto é: não há como fugir de Deus, porque Ele é soberano. Porque ele é exaltado nos altos e ele também é exaltado na terra. Ele é exaltado com os anjos, ele é exaltado entre os seres humanos. Nunca ouviu, nunca se ouvirá ou nunca terá um outro Deus semelhante ou que chegue aos pés do Deus que domina tudo na nossa vida. E chamar a você para pensar sobre esse Deus, irmã Teresa, é sabermos que esse Deus que domina céus e terra tira da minha boca as palavras de fracasso, as palavras de desânimo, as palavras que não condiz com aquele que tem fé. Porque a palavra fé, ou emunar no hebraico, para quem gosta, e alguns têm na parede até aí escrito, nada quebrado, nada faltando.
Nada fora do lugar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Isso tem que estar dentro de você, não é escrito na parede, ou um pingente, ou um. Se isso não tiver dentro de você, eu creio num Deus que não tem nada quebrado na minha vida, não vai ter nada faltando, não vai ter nada fora do lugar, porque Ele é o centro da minha vida, Ele é soberano sobre tudo. Tudo, 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 tudo que rege a minha casa. Ah, eu estou na cozinha. É o Senhor que está aqui comigo e você começa a louvar e é envolvido por uma glória. Ei, você sai e está ali sozinho. Alguém pergunta: e aí, está acontecendo alguma coisa? Você diz: está tudo bem. Não precisa você pegar e falar: ai, olha a minha casa, eu estou mal. Ei, vamos seguindo em frente. Por quê? Eu sirvo um Deus que ele é soberano. E ele é tão soberano. E se você quiser, abre aí, livro de Salmos, para que você possa entender melhor esta palavra. Salmos 24, que diz assim, primeiro versículo. Ao Senhor, somente ao Senhor, pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares, sobre as correntes a estabeleceu. Então, pode qualquer um dizer: não, já está entregue. Não, é só mais um bêbado. Não, eu não creio mais que meu filho vai sair dessa. Eu não creio que meu relacionamento, meu casamento vai ser recuperado. Não, eu não creio mais que algo vai acontecer na minha vida. Ei, eu não creio que essa doença vai sair de mim. Eu não creio mais que as coisas vão se movimentar porque está num estado caótico e talvez você entrou aqui falando até assim. Eu estou em um estado caótico, beirando já ao fim. Deus está falando para você, ainda que você esteja no Sheol, eu estou ali e se tiver que te levantar, eu vou te levantar. Mesmo que você esteja sozinho, quebrado, igual farelo de arroz de terceiro, de quarto aí. Deus está falando, se for de te erguer, eu vou montar tudo de novo. E alguém vai olhar, peraí, mas não estava no fim? Ei, a irmã Kátia não estava toda estraçalhada? Deus está falando, eu estou fazendo tudo novo. E a irmã Kátia chegar lá na frente e vai dizer, eis que tudo novo foi feito. E isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos, porque eu não consigo fazer isso. Você não consegue fazer isso. Pode até tentar levantar alguém do monturo, mas você não consegue. Mas se o anjo do Senhor, se o Espírito Santo, se o seu poder for naquela pessoa que está na sarjeta, que já não consegue dali, as suas palavras podem não comover, mas se o Espírito Santo chegar, chegou a tua hora. Levanta daí, hoje você vai ser pregador. Hoje eu te levanto para ser missionário. Hoje eu te levanto. E por que isso? Tem um Deus no céu que ele é incomparável, indecifrável, insubstituível. Esse é o Deus que eu e você buscamos. Um Deus que zela pelos seus. Um Deus que ama os seus. Ama. A palavra é essa. Deus ama. Ama tanto a mãe Jaque que ela até gosta desse louvor. Deus ama tanto que ele deu o seu único filho. Ele deu o seu único filho. E talvez você ainda não parou para analisar isso. De alguém por uma humanidade perversa, má, corrompida,
o Senhor falar, eu amo. Talvez ninguém esteja dando nada para Teresa, mas eu amo. Eu sei que ela é feiçura da minha mão. Talvez ninguém esteja dando nada para a pastora Luciana, mas eu amo. Só eu sei o que que passa nesse coração. Só eu sei o que que a Suzana passa e ninguém mais. Pode o homem tentar descobrir, tentar articular, mas ele é um Deus de secreto. É um Deus de quarto fechado. É um Deus que aonde ninguém vê, ele está ali. E quanto menos você espera, e quando você cala a boca e vai conversar com ele, a coisa muda. E eu aprendi isso, até de forma um pouco. Desculpa, gente, eu sou chorão. Falar de Deus é muito bom. É muito bom. Tem coisas que você está buscando e você não encontra a solução. E não é a irmã Jaque, não é o círculo de oração, muitas das vezes. Deus manda o círculo de oração? Manda. Se ele tiver que usar o círculo de oração, ele vai usar. Mas tem coisa que é no secreto. Ele não manda círculo de oração, ele não vai mandar o pastor, ele não vai mandar ninguém. Ele mesmo vai sentar na sua cama e vai dialogar. O que que você quer, meu filho? Vamos conversar. Vamos conversar. E tem noites que parece que vai ser mais uma noite em claro. Parece que vai ser só mais uma noite que os remédios já não vão funcionar. Parece que vai ser só mais uma noite, mas ele está falando: eu vou sentar na sua cama. Só porque você clamou e não clamou aos remédios, você não falou com outra pessoa, você clamou a um Deus que ele é o Deus dos céus e da terra. Quando potencializamos aquele que domina sobre tudo, pode ter certeza que algo vai acontecer. O nosso problema é que deixamos de potencializar quem é devido, quem é aquele que tem o poder sobre tudo, e muitas das vezes queremos conversar ou trazer diálogo para pessoas que não vão resolver. E Deus está falando, está na hora de sentar e conversar comigo. Tem um louvor de Samuel Mariano que fala, e eu gosto muito desse louvor. Tudo que eu queria era falar contigo. Mas muitas das vezes não temos mais tempo para Deus. Muitas das vezes procuramos a vida do nosso irmão aqui, ó, TikTok. O que está fazendo? Não, vou lá no Facebook e você fica só rolando. E Deus está. Eu queria só ter um contato com você, eu queria participar, eu queria só fazer parte, ou você fazer parte do meu mundo. E esse Deus que governa sobre tudo, ele tem princípios. E talvez você me perguntar, pastor, mas aí, até agora Deus não falou comigo. Eu já chorei, eu já fiz isso, mas ele respeita o seu limite. Você já parou para pensar nisso? Deus não chuta a porta. Ele não arromba para dizer, ô, oh, acorda, eu quero falar com você, eu quero. Ei, quem tem ouvidos, ouça. Talvez você esteja buscando, querendo ouvir, mas não dando tempo para ouvir. Talvez você esteja clamando, gritando, berrando, mas você, a hora que gritou, a sua alma já ali soltou, você levanta, vai embora e não dá tempo de Deus falar com você. E às vezes precisamos tomar uma chacoalhada e voltar. Volta para a cama. Não era ali que você estava orando? Volta. Deu um tempo que se tiver que falar com você, eu vou falar com o sonho, eu vou falar na revelação, você vai dormir, Deus vai falar com você de alguma forma, mas volta para o lugar e para só de falar e ouve.
E ouve, muitas das vezes só falamos, Senhor, eu quero, Senhor, faça, Senhor, isso, Senhor, aquilo é minha casa, e não damos tempo para a resposta do Senhor, se torna um monólogo. Enquanto o Senhor está falando, eu queria falar também, mas de repente você levantou da mesa, você levantou do sofá, ou você levantou da cama e foi embora. Como é que eu vou falar com alguém que só quer falar, não quer ouvir? E para chegar ao final, eu quero trazer isso à sua memória. Ou fazer um alerta para mim, para você. Não fuja. Eu não estou falando mais de não tem como fugir. Eu não estou falando que não há como fugir. Eu estou falando agora direcionado para você. Não fuja de Deus, porque Ele quer te dar paz. E essa paz não adianta que você não vai encontrar em nenhum lugar. Não é a mesma paz que você vai lá na terapia, conversa, tá tudo bem, depois você falou e acabou. Não, não. Não é a mesma paz que você senta com as colegas, desabafa. Não, não. Tem uma paz que ele te dá, porque essa paz da terapia, ela fica até a crise vir de novo. Essa paz que você senta com as amigas para falar, conversar, desabafar, ela dura até a nova crise voltar. Mas a paz que Deus dá, ele não te isenta da crise. Mas você passa pela crise, eu creio em um Deus que ele é soberano, eu creio como Jó, olha como é que Jó ele recebe essa paz. Jó, mas você perdeu seu filho, olha, perdeu a sua fazenda, perdeu seus filhos, Deus me deu. E ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Olha como é que você está. Recebi o bem de Deus com o maior prazer e agora não receberei o mal? Como falas tu, uma das loucas? Você está preparado para ouvir isso? Você está preparado para falar isso? No tempo da sua crise e saber que há um tempo determinado para Deus responder e talvez você esteja ali, olha, o Deus não chega, Deus não fala, Deus não me dá uma resposta. A maior resposta Deus está te dando agora. Acalma o seu coração, não fuja de um Deus que te dá paz e essa paz ela é duradoura diante do furacão, diante da crise, diante do gigante. Ele está com você o tempo todo, a ponto de você ser fortaleza na vida de outra pessoa, mesmo você dentro do furacão. Quer ver como é que isso acontece? Tá tudo bem, não tá, Jaque? O furacão não passa aí na sua casa. Isso é paz. Dá vontade de parar, não dá? Dá vontade de parar. Se eu perguntar para a irmã Nisa, se eu perguntar para mim mesmo, se eu perguntar para a irmã Kátia, se eu perguntar para a irmã Tereza, todas vão dizer a mesma. Às vezes dá vontade de parar. Mas o que motiva a irmã Jocely é muito maior do que o que eu penso, é muito maior do que as minhas conclusões precipitadas, é muito maior do que eu possa imaginar. É muito maior. O que motiva o crente continuar? Essa pergunta pode ficar ecoando na cabeça daqueles que ficam. Isso é loucura, isso é doideira. Ei, que povo é esse que continua mesmo sendo perseguido? Esta paz que eu tenho em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque o quê? Eu sirvo ao meu Senhor, o meu Deus forte na batalha, a minha força está nele, a minha consciência está nele. Pode vir levantar com uma armadura que todo mundo vai olhar. Ei, não dá para vencer, não. Tem 3 metros de altura. A armadura é de guerra. E você? Eu só tenho uma pedra. Mas nessa pedra está escrito:
Ele é o leão da tribo de Judá, Deus forte na batalha. Ele é aquele que me sustenta. Não tem inimigo que fica na frente, não tem gigante que se levante, não tem prova que possa com o Deus que é o detentor do poder dos céus e da terra. Aleluias. Não fuja desse Deus que te amou de tal maneira que ele tem ciúme, irmã Juscelino. Mas tem um ciúme. Ele tem um ciúme de todos nós. Princesinhas dos olhos do Senhor. Valentes. E olha como é que é interessante. Se a luta é minha, quem tem que ir na frente é quem? Eu. Mas ele é tão bom que ele fala: pode deixar, eu vou na frente. Você é minha princesinha, não precisa guerrear, não. A sua luta é minha luta. A sua batalha é minha batalha. Essa guerra não tereis que pelejar. Eu pelejarei por você. Aleluia, aleluia. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa ser edificado, não pelo pastor Júnior, mas pelo Deus dos céus e da terra. E que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. E que você saia daqui renovado, restaurado, sabendo que é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Ué, cadê o meu louvor predileto? Calma. Aí me mata, né, Jaque? Aleluia, Aí, aleluia. Não, louvado seja Deus. Meu Deus do céu, aleluia. Toda vez eu tenho que separar, né? Deixar separado já. Deixo o esplendor de sua glória, sabendo do destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, 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 o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. E com amor e ternura falou-lhe ao paraíso, comigo irás, se isso não for amor. O oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, 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 o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, divino companheiro no caminho,
Sua presença sinto logo a transitar. Já disse paz de toda sombra, eu já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz de mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador já vai chegar. Não, não me deixes só pelo caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz de mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Aleluia!